Eu vou pedir para você abrir sua Bíblia e mantê-la aberta, amém, irmãos? 1 Samuel 17. Versículo 4 a 7. É um texto que quase ninguém conhece. Davi e Golias. Ninguém nunca ouviu essa história, né? 1 Samuel 17. Amém, irmãos? Vamos ver só um pedaço, mas eu gostaria que você deixasse a sua Bíblia aberta nesse capítulo, amém? O versículo 4 diz assim: Então saiu do arraial dos filisteus um homem guerreiro, cujo nome era Golias de Gate, que tinha de altura 6 côvados e 1 palmo. Trazia na cabeça um capacete de bronze e vestia uma couraça de escamas, e era o peso da couraça de 5.000 ciclos de bronze. E trazia grevas de bronze por cima de seus pés, e um escudo de bronze entre os seus ombros, e a haste da sua lança era como o eixo de um tecelão, e a ponta de sua lança de 6 ciclos de ferro, e diante dele ia o seu escudeiro. Amém? Na verdade eu queria ler o texto todo, mas não vamos ler, não, a gente vai pontuando aqui. Vamos orar? Pai, nessa hora nós colocamos no teu altar a nossa vida, e Senhor, pedimos ao Senhor que tome a direção da tua palavra nessa hora, Senhor. Fale nessa noite não o que nós queremos, mas aquilo que precisamos ouvir. E que o Espírito Santo tenha liberdade nessa noite para falar a cada um de nós. Senhor, que cada coração aqui seja uma terra fértil, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, pode assentar. Irmãos, hoje eu quero compartilhar com os irmãos, pelo menos o que o Senhor tem falado muito ao meu coração, pelo menos nessa semana. Sobre as nossas vitórias, que Deus nos dá muitas vitórias na simplicidade. Você reparou que a gente, irmãos, a gente tem... Quanto mais você vai crescendo, você vai ficando mais complexo, você já reparou isso? Você vai conversar com a criança, ela tem solução para tudo, tudo é fácil. Quando você era pequeno, as coisas eram mais simples. Você vai crescendo, as coisas vão ficando complexas, vão ficando difíceis, né? Tudo é mais difícil, a gente vai envelhecendo, tudo é complexo. E a nossa vida espiritual, eu vejo que muitas vezes é assim também. A gente acha que tudo na presença de Deus é tudo muito difícil, né? Uma vez eu fiquei pensando assim, gente, tem gente que acha que servir a Deus é tão difícil que eu acho que vai ser difícil alguém para o céu, misericórdia. E aí essa semana eu vivi eu até falei com o pastor Ari essa semana, que nessas últimas 3 ou 4 semanas, principalmente semana passada, eu falei com o pastor Ari essa semana, eu mandei uma mensagem para ele, né? Ele perguntou para mim, não, eu te achei muito sério domingo na igreja e tal. Eu falei assim, pastor, parece, meu filho, que o diabo mandou os capangas dele tudo atrás de mim essa semana. Misericórdia, irmãos. Que luta, misericórdia, mas é uma luta atrás da outra. Todo lugar que você vai é um negócio diferente. O negócio foi me irritando, foi me deixando para baixo. E aí eu comecei a orar essa semana e o Senhor foi falando comigo sobre a simplicidade que Deus nos dá a vitória. Porque a gente está vivendo um tempo, irmãos, que a gente acha que para ter uma vitória no Senhor a gente tem que fazer muita coisa, sabe? Mas eu creio que nessa noite o Espírito Santo vai lembrar você, principalmente quando você começou a sua caminhada. Você vai lembrar de ocasiões que na simplicidade da sua oração você via a vitória do Senhor na sua vida. Eu creio que tem irmãos aqui, se eu der o microfone para os irmãos aqui, ó, se não todos, a maioria vai falar assim, realmente. Eu lembro quando eu comecei a servir o Senhor, eu tive uma experiência assim, eu fiz uma oração assim, Deus ouviu minha oração. A simplicidade das coisas. Eu olhei para o irmão Ademir, que agora eu lembrei da experiência que o pastor Ari conta, nem foi ele que contou, que um dia ele estava orando na BR ali, né, um documento. Na BR o pastor orou, chegou no Carrefour, orou para não sei quantos metros para frente, a pessoa ligou e falou que achou o negócio assim. A gente for olhar, irmãos, a nossa vida com Deus, ela deveria ser algo muito simples, porque Deus não exige muito de nós. A gente que vai complicando as coisas. A gente que complica as coisas, sabe? A gente que acha que não, agora eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer isso. E se eu não fizer isso, tem gente, se você não fizer isso aqui, agora Deus não vai agir na sua vida, e que você tem que...
Você tem que repetir, repete comigo a palavra, repete isso. Vai lá, repete, você tem que repetir 3 vezes essa palavra, dá 3 pulos para cima, agora Deus vai te ouvir. Eu acho que quando a gente olha para a vida de Davi, e esse texto é um texto que todo mundo conhece, eu comecei a olhar esse texto hoje, que o Senhor foi falando no meu coração, eu vejo que a primeira coisa que o texto me deixa claro é que realmente Deus não deixa a gente enganado. A maioria dos nossos desafios são muito maiores do que nós, irmãos. Aquilo que você está passando. E sempre o diabo vai mandar um mensageiro dele para falar algo com você. Sempre vai ter isso. Sempre vai ter um mensageiro de Satanás que você vai ter que abrir lá no Evangelho e ler para ele assim. Quando alguém chegar perto de você, um mensageiro de Satanás chegar perto de você, fala assim, deixa eu ler um texto para você. Você vai ler quando Jesus falou para Pedro, aparta-te de mim, Satanás. Tem que ser assim, irmão. Mas olha só, quando a gente olha aqui, Davi era o quê? Davi era apenas um quê? Um jovem pastor. O Golias, ele era o quê? Um experiente guerreiro. Existia uma discrepância muito grande entre eles. Talvez até a idade. Davi aqui possivelmente tinha o quê? 13 anos de idade, alguma coisa assim, nessa faixa de idade. Golias já era um homem, um guerreiro. Mais de 21 anos com certeza ele tinha. E a Bíblia fala que ele era um homem preparado. E a gente percebe que quando você está diante de um grande desafio, ou de um grande problema, ou alguma situação, você percebe o quanto simples você é com relação às armas, você vê quanto complexos são os problemas. Você já reparou isso? Geralmente os problemas vão ser bem mais complexos do que você. É o pedaço que nós lemos aqui. É engraçado que o texto fala assim, muito bem de Filisteu, do Golias. Fala assim, olha, fala que a cabeça dele trazia um capacete, ele vestia uma couraça, a ponta da lança dele pesava 7 quilos, irmão. Você já parou para pensar um negócio desse? Que a força que esse homem tinha? Tem gente aqui na igreja, eu tenho certeza, talvez aqui nessa noite, que chegou no final do ano e falou assim, eu vou fazer aquela academia todo dia às 5 horas da manhã. Você chega no final do ano, você fala que vai fazer academia todo dia, né? Chega no dia 31 de dezembro, que você fala assim, esse ano 2023, eu perco esses 7 quilos aqui, mas nem, eu vou fazer todo dia às 5 horas da manhã. Eu tenho certeza que os 2 primeiros dias e os únicos 2 dias que você foi na academia, eu duvido que você conseguiu levantar 7 quilos de uma vez no supino. Eu tenho dificuldade de carregar 7 quilos, irmão. A ponta da lança do homem tinha 7 quilos. Você pensou na força que esse homem tinha? Então a Bíblia deixa claro o seguinte, Davi chega naquele lugar, e aí deixa claro o seguinte, fala que Davi era um pastor, mas fala que esse homem, ele não era apenas forte. Ele não era apenas forte. Ele era um homem forte e ele estava preparado para lutar. Ele estava preparado para guerrear. Mas é engraçado, irmão, e é interessante, que um homem desse aqui, preparado para lutar, a única coisa que ele fez em 40 dias foi só falar. Só falar. Irmão, aprenda uma coisa. O seu inimigo, ele está preparado para lutar. Mas ele sabe que você tem um Deus que está cuidando de você. A única coisa que ele consegue fazer, irmão, para te atacar, é lançar palavras na sua mente. Só isso. E estava funcionando aqui até então, irmão, porque tinha 40 dias que aquele homem, 2 vezes no dia, aquele homem chegava lá e afrontava o povo de Israel. E a palavra só nos fala que eles estavam com medo. Mas é interessante que esse homem, ele sabia o que ele queria. O desafio, ele é grande, irmãos, o inimigo, ele é grande, ele afronta, mas ele sabe como vencer você. E por isso nós precisamos estudar a palavra do Senhor, porque muitas vezes a gente está tendo algumas derrotas, porque a gente não observa o que a Bíblia está dizendo. Olha só, se você abrir aí 1 Samuel 17:10, se você está aberto aí, se você ler o versículo 10, a Bíblia diz assim, ó, versículo 10, e acrescentou, eu desafio hoje as tropas de Israel. Ele começa dizendo o seguinte, ele chega dizendo que ele desafia o quê? As tropas. Estou desafiando é todo mundo. Chega a ser todo mundo.
É igual quando eu vou contar essa história para o Jonatas, lá em casa, toda vez que eu vou contar essa história para ele, aí eu vou contar do jeito dele. Eu falo assim, Jonatas, ele chegava lá e falava assim, tem homem aí? Eu não tenho homem aí não, tem homem aí? É o que ele fazia, todo mundo. Mas aí olha só o que ele fala depois, mande-me um homem para lutar sozinho comigo. Olha que interessante. Primeiro ele afronta tudo, ele fala assim, eu vou destruir tudo, vou acabar com tudo, eu vou invadir, vou te derrubar, vou fazer isso, vou fazer aquilo, porque é assim que o inimigo faz. Ele vai lançando coisas na sua mente, que você não vai escapar, que não vai ter vitória, que não tem jeito, mas no final ele joga uma palavra assim, mas vem sozinho, vem sozinho. É exatamente isso que o inimigo quer que você faça, que você ande sozinho, que você deixe a mão de Deus, que você deixe o que Deus está falando para você, se você deixa a promessa, que você deixa a palavra que o Senhor tem para a sua vida e vai sozinho, porque aí você é uma presa fácil. O inimigo quer que você, irmão, deixe a comunhão com o Senhor, por isso que ele fala assim, ó, mande-me um homem, mas ele tem que vir o quê? Sozinho. Sozinho, irmão, você sozinho, você não é ninguém, irmão. Nenhum de nós não estaríamos nem aqui hoje se não fosse a mão do Senhor sobre nós. Mas a palavra só nos fala que em Cristo nós podemos todas as coisas, irmãos. Em Cristo, irmão, quando Cristo está conosco, quando Deus está conosco, nós buscamos a presença do Senhor, nós pedimos que Deus caminhe comigo, eu posso todas as coisas naquele que me fortalece, irmão. Por isso que o inimigo quer fazer com que você perca primeiramente a sua comunhão com o Senhor. Porque quando você perde a comunhão, irmão, você anda sozinho. Aí você fica fácil. Porque a primeira coisa que a pessoa faz, quando a pessoa ela começa a se perder, acontece o quê? Ela desanima, não quer vir mais na igreja, não quer vir no culto. Não é assim que acontece? Vai esfriando. É o inimigo jogando, ó, tem que fazer ela ficar sozinha. E nós precisamos, irmãos, estar em conjunto, andar em comunhão entre os irmãos e a igreja. Um jovem chegou perto de mim e falou assim, pastor, eu oro, tá, eu oro, vou no meu quarto, é a Bíblia, só que eu não gosto de estar na igreja, assim, porque eu acho barulhento demais. Aí eu olhei para ele assim, meu filho, vai para uma igreja que não faz barulho. Sei lá, compra um protetor auricular e vai na igreja. Olha com o negócio no ouvido assim, ó. Mas por que você precisa da igreja se você pode entrar no seu quarto, orar, e seu pai que está em secreto te recompensa? Para que você precisa, irmão? Porque é importante, é suave, é bom que os irmãos vivem em união. Porque quando você está fraco, o seu irmão está do seu lado ajudando você a carregar a carga, suportando você. E não é suportando no sentido assim, eu tenho que suportar esse irmão. Tem que suportar esse irmão. Não, é suportando o seu irmão. A gente tem uma visão que Deus vai mandar um socorro, que vai vir sempre um anjo, vai aparecer na sua frente um anjo. Mas muitas vezes o anjo que Deus está mandando está sentado exatamente do seu lado agora, irmão. Não é interessante que a gente olha nessa ótica? Porque a gente acha que Deus, o socorro de Deus é alguma coisa assim. Eu estou esperando o socorro de Deus. Eu lembrei aqui agora, irmão, falando sobre isso. Eu lembrei da minha esposa, a Simone. A Simone tirou carteira de motorista. Ela passou de primeira, irmão. De primeira. Só que ela ficou quase 10 anos e ela não dirigia. Até a gente mudar para Betim, que eu falei assim, eu pensei, a gente mudando para o interior fica mais fácil dirigir, né? E ela não dirigia. Aí um dia eu falei assim, mano, vamos orar, tem que orar, não é possível. Você tem que dirigir, minha filha. Começamos a orar. E aí na minha cabeça, na cabeça da Simone, o que eu imaginava? Pensava assim, a nossa cabeça, que a gente fantasia muitas coisas, sabe assim? Comecei a orar por ela todo dia, Senhor, abençoa, que essa mulher precisa dirigir, Senhor, tira essa mulher, Senhor, tira o medo dessa mulher, em nome de Jesus, Senhor. Eu achava assim, no outro dia, todo dia eu perguntava, eu acordava, falava assim, e aí, vai dirigir hoje? Ela, não, estou morrendo de medo, não sei o quê. Eu achava o seguinte, gente, eu estou orando que essa mulher, amanhã ela vai acordar, e ela vai pegar esse carro e vai dirigir. Só vou ouvir ela cantando pneu lá fora, sei lá. E a gente orando, e de repente, e a gente ficou naquele negócio, aquela oração, assim, de nada do milagre chegar.
E um dia a gente está lá, leva a Júlia na escola e volta, e ela comentou comigo assim, eu vou levar umas roupas lá para o moço lá na escola, que ele faz um trabalho com crianças. E eu estava conversando com ele, e eu falei que eu tinha o bebê conforto, eu vou dar para ele lá, que ele falou que faz um trabalho. Aí a gente entrou no assunto de carro, e ele falou que ele é psicólogo, e ele é especialista em reabilitar motoristas que não dirigem. Eu achei interessante isso. E ela falando assim comigo assim e tal. Achei interessante assim, ele é um psicólogo. Parece que só falta Deus desenhar para a pessoa assim, tem que colocar uma seta em cima da pessoa assim. Milagre, milagre. Sabe aquela seta assim? Tá aqui, ó, milagre aqui, ó. Aí ela fala assim, aí eu falei assim, mas tem quanto tempo você conhece esse moço? Ih, eu converso com ele quase todo dia na porta da escola da Júlia e tal. Aí eu falei assim, filha, você entende que muitas vezes Deus ele usa o ser humano, Deus, o milagre vem, irmão, muitas vezes, através do irmão que está do seu lado. Por isso que você não pode andar sozinho, por isso que o Golias falou assim, manda um homem sozinho. Você tem que andar com gente, você tem que andar com seu irmão, porque Deus muitas vezes vai usar ele para abençoar você, o milagre está do seu lado aí agora. Aí eu falei assim, minha filha, Deus já colocou o milagre do seu lado. Aí lá, filho, mas eu estava esperando acordar, dar aquele rugido assim, assim, minha filha, não vai ser assim. E eu lembro que esse moço, aí conversamos, entendemos que Deus já tinha colocado o milagre do lado dela. Aí chamamos o moço, por quê? Porque eu já tinha pago uns 3 professores de autoescola, eu pagava o professor dava uma aula para ela, me ligava e falava assim, eu não vou dar aula para sua esposa. Mas por que você não vai dar aula? Ela é tão ruim assim de volante, meu Deus do céu. Ele falou assim, não, ela sabe dirigir. Aí eram pessoas próximas, aí a pessoa falou assim, eu não vou dar aula para sua esposa, porque eu vou estar tomando o seu dinheiro, ela já sabe dirigir. E aí esse moço, eu lembro que ele ficava só na garagem lá de casa, irmãos, ele ficava meia hora conversando com a Simone. Ele deu 10 aulas para ela. Pra você ter ideia, ela saiu de Betinha até no aeroporto de Confins, ela dirigiu. Foi na Savassi, pegou BR, saiu na BR e voltou pelo Mateus Leme. Hoje ela ainda não dirige a BR, não, mas pelo menos no perímetro de Betinha ela está dirigindo. Glória a Deus. Me aliviou demais, irmão. Glória a Deus, aleluia. Irmão, você não pode andar sozinho. É isso que o inimigo quer, que você ande sozinho. Mande um homem, mas manda sozinho. Não anda sozinho, irmão, principalmente a sua comunhão com Deus. Amém? Aí Davi chega ali, houve aquela situação, todo mundo com medo, por quê? Porque todo mundo queria ir sozinho. Todo mundo tinha uma visão assim, a gente tem que ir sozinho. Davi chega lá naquele lugar, e olha que interessante, irmão, versículo 20 aí, ó. Levantando-se de madrugada, deixou o rebanho com outro pastor, pegou a carga e partiu, conforme Jessé lhe havia ordenado. Chegou ao acampamento na hora em que, com um grito de batalha, o exército estava saindo para as suas posições de combate. Irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Eu acho tão interessante essa parte do texto, por quê? Davi, ele era um pastor, a Bíblia deixa claro, nem a Bíblia, através do irmão dele que desprezava ele, deixa claro que era poucas ovelhas, irmãos. Era um pastor com poucas ovelhas, mas ele tem um senso de responsabilidade, e ele sabe que o pouco que Deus colocou na mão dele valia muito, porque ele não vai de qualquer jeito. O pai dele fala assim, vai lá ver seus irmãos, sabe o que ele faz? Aqui ó, deixou o rebanho com outro pastor. Sabe, irmãos, muitas vezes a gente está desprezando as pequenas experiências, as pequenas coisas que Deus coloca na nossa mão, a gente fala, isso aqui não vale nada. É por isso que a gente não consegue experimentar o grande de Deus na nossa vida. Como você quer experimentar as coisas grandes, as coisas extraordinárias, se você não consegue valorizar aquilo que o Senhor faz no seu cotidiano, irmão? Como que a gente vai experimentar o extraordinário? Ele tem um senso ali de pertencimento, ele tem um senso de valorização das poucas ovelhas que ele estava. Ele não vai de qualquer jeito. É como se ele falasse assim, eu não vou sair de qualquer jeito, eu não vou deixar isso aqui de qualquer jeito. Você valoriza isso. A gente quer ver só o extraordinário,
A gente quer chegar, a gente só quer aquelas coisas maravilhosas, grandes. Mas não quer experimentar aquilo. O Senhor vai colocando nas nossas mãos doses homeopáticas, e muitas vezes chega na nossa mão e a gente despreza o que Deus está colocando na nossa mão. Tempo atrás, uma pessoa me pediu para indicar para ela assim, uma vaga de emprego, na minha área, que é tecnologia. Aí eu falei que ela assim, lembrei da pessoa um dia, falei assim, abriu uma vaga para estágio aqui na empresa e tal. Aí a pessoa me respondeu assim, estava estudando, nem formada não estava ainda, estava no segundo período da faculdade. Ela mandou assim, não, mas estágio? Eu fiquei tão nervoso que deu vontade, eu fiquei assim na minha cabeça, eu não respondi, mas eu fiquei, aquelas coisas da alma que o pastor Ari fala, sabe? Fiquei no meu coração assim, quando tiver uma vaga de diretor aqui, eu te chamo então, diretor executivo. As pessoas, elas querem só, é uma geração que eles não sabem caminhar, que é só o grande, e não valoriza as poucas coisas que Deus coloca na mão. Sabe? Hoje as pessoas querem ser os pregador das multidões, né? Tem um irmão que na igreja contou a experiência de uma pessoa que foi na empresa dele e falou assim, rapaz, você sumiu, não está pregando, você não falou que Deus tinha um chamado para você? Por que você não está pregando? É porque eu sou pregador das multidões. Eu falei, esse irmão contou para mim, eu também sou pregador das multidões, filho. Se eu pregar para uma pessoa, eu preguei mais que o mundo inteiro, que vale mais que o mundo inteiro. Não, que era o grande. O Davi, ele não sai de qualquer jeito, irmão. A Bíblia deixa claro que ele fala assim, eu não vou de qualquer jeito, eu vou pegar e vou colocar outro pastor para cuidar, porque eu não vou desprezar o que Deus colocou na minha mão. Não despreze a sua saúde, não despreze os poucos bens que Deus tem colocado nas suas mãos. Não despreze o emprego que você tem. Eu acho que quando a gente começar a olhar para essas coisas com um olhar de gratidão e com responsabilidade, a gente vai começar a experimentar grandes coisas na nossa vida. Versículo 28, irmãos. Quando Eliabe, o irmão mais velho, ouviu Davi falando com os soldados, ficou muito irritado com ele e perguntou, por que você veio até aqui? Com quem deixou aquelas poucas ovelhas do deserto? Sei que você é presunçoso e como seu coração é mau, você veio só para ver a batalha. Irmão, quem não tem visão espiritual sempre vai achar que as experiências que você tem, que aquilo pouco que Deus coloca na sua mão, que não vale nada. E vai querer convencer você disso. Só quem tem visão espiritual sabe o que Deus tem feito, irmão. Tome cuidado com isso, sabe por quê? Porque são as armadilhas que o diabo usa para que você não prossiga, para que você não vença naquilo que Deus está querendo fazer na sua vida. O diabo quer fazer você entender, muitas vezes, que isso que está com você agora é muito pouco. E faz você ter um coração soberbo. Era isso que o Eliabe estava dizendo aqui. Se você analisar bem o texto, o Eliabe estava querendo convencer o Davi que ele era o quê? Presunçoso. Quando você vai olhar a história de Davi, você sabe que a última coisa que o Davi era presunçoso. O diabo quer fazer você exatamente ter um coração presunçoso, arrogante e que não tenha gratidão para o Senhor. É assim que você começa a perder as suas batalhas. Quando você já não consegue mais glorificar o Senhor e agradecer a Ele pelo pouco que Ele te dá no seu dia a dia. Ele vira para ele e fala assim, eu sei que você veio aqui só para ver a batalha. Olha só, tem muita maldade nessa fala, irmão. Primeiro leva ele a entender que ele tem um coração que não é o coração que Deus tem para ele. E o que Deus tinha para ele. Depois vira para ele e fala assim, você só veio aqui ver a batalha. Só que Davi lá não foi só ver a batalha, irmão, ele foi lá para lutar e vencer a batalha, irmão. Talvez hoje você está assim, ai meu Deus, o inimigo está colocando no seu coração assim, você só vai ver, mas você não vai vencer. Só tem o gostinho de ver. Irmão, repreende isso em nome de Jesus. Eu não só vou ver, como eu vou lutar e vou vencer em nome de Jesus. Em nome de Jesus, irmão. Mas para isso, irmão, nós temos que agir como Davi fez. Versículo 30. Ele então se virou para outro e perguntou a mesma coisa, e os homens responderam como antes. Nós precisamos ignorar a voz do diabo, irmão.
Da mesma forma que Deus usa pessoas para nos abençoar, o diabo usa pessoas para te desmotivar. Olha só o que acontece, ele começa a perguntar, Davi pergunta o que ia acontecer, as pessoas começam a explicar para ele, o irmão dele vem questioná-lo, ele vira, que o texto deixa claro que ele fala assim, ó, ele virando para outro, ou seja, ele ignora o irmão dele, fala assim, é tipo assim, segura aí, repete para mim o que Deus tem para mim. É isso que nós precisamos fazer, irmãos, a gente dá voz a muitas pessoas e não quer ouvir o que Deus tem para nós. Já reparou como a gente é? Deus fala alguma coisa no seu coração, Deus prometeu, Deus falou que vai fazer na sua vida, Deus falou que vai abrir a porta, Deus falou que vai fazer você prosperar naquele negócio. Mas aí o que a gente faz, né? Vou mandar lá no grupo da família, comentar para ver o que o pessoal acha lá no grupo da família. Aí manda lá, aí sempre tem aquele primo seu que gosta de mandar mensagem te desmotivando. Uma palavra do primo, pronto, já te põe para baixo. Precisamos, irmãos, começar a parar de ignorar as vozes da multidão, porque a multidão ela não tem compromisso com você. Basta você olhar na época de Jesus, quantas vezes a multidão tentou impedir das pessoas receberem um milagre. Nós precisamos parar de ouvir a multidão, irmão. Sabe por quê? A multidão tem notícia de tudo. A multidão tem notícia de tudo, irmão. E ela vai falar só coisas para te desmotivar, para você não crer no que Deus é capaz de fazer na sua vida. Precisamos fazer isso, sabe? Às vezes Deus está falando com você algo no seu coração que Deus vai fazer. Basta você sentar numa praça com alguém, que vai trocar duas conversas, você vai ver que a pessoa é capaz com meia dúzia de palavras te desmotivar. Basta ela sentar do seu lado e falar assim, eu fiquei sabendo que a China vai invadir os Estados Unidos e que parece que ninguém vai, esse ano, ninguém empreende no Brasil mais, viu? Você chega lá e fala assim, não, rapaz, Deus, por isso que você tem que tomar cuidado. Deus falou que colocou algo na minha mão, Deus vai abrir uma porta para mim. Deus falou que vai abrir uma porta maravilhosa para mim. É mesmo, que bênção, rapaz. Começa assim, né? Que bênção. Conta mais, conta mais, conta mais. Abre o coração, não esconda nada. Não esconda nada. Abre o seu coração para mim, jovem. Aí você fala, não, Deus falou isso, 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 isso. Aí que bom, você é corajoso, hein? Por que corajoso? Aí você já começa, né? Por que corajoso? Não, você não está sabendo, não? A multidão sabe, você não sabe, mas a multidão sabe tudo que está acontecendo. Você não está sabendo? Diz os especialistas, que nem parecem especialistas, parecem mais tarólogos, adivinhadores, que possivelmente vai ter uma próxima pandemia. Você não está sabendo, não? Ninguém vai empreender mais nada nos próximos 10 anos. Você é corajoso. Eu, se eu fosse você, eu não fazia isso. Sabe o que Davi faz? Ele ignora. Irmão, você precisa ignorar a voz da multidão e começar a olhar para o alvo, irmão. Fazer como Paulo falou assim, eu prossigo para o alvo, eu esqueço das coisas para trás, fico, e eu prossigo para o alvo. Olha para Jesus, olha para Cristo, olha para o que Deus está falando sobre você, olha o que Deus tem sobre você. Quando eu olho, por exemplo, o versículo que nós lemos anterior, quando Eliabe é o irmão do Davi, irmãos. É irmão dele, conhecia ele, sabia muito bem que era Davi. Mas fala assim, você é presunçoso, você é isso, você é aquilo. Mas a palavra só nos fala que Deus fala o seguinte, eu sei os pensamentos que eu tenho sobre vós. Pensamentos de paz. Você já perguntou para Deus quais pensamentos que Ele tem sobre vós, irmão? Já parou para pensar nisso? Tanta coisa que a gente já ouviu desde pequeno, mas você já parou uma hora dessa para falar assim, Senhor, revela ao meu coração quais pensamentos eu tenho sobre a minha vida? Você vai se surpreender o que Deus pensa sobre você. Irmãos, mas aí eu creio que nessa hora, que é a palavra que eu quero compartilhar, é hora da gente voltar à simplicidade do início de todas as coisas. Olha só, irmãos, o versículo 34 diz assim, Davi, entretanto, disse a Saul, teu servo toma conta das ovelhas de seu pai. Davi não esquecia da ovelha, irmão. É a coisa mais impressionante. Ele sempre estava lembrando da ovelha. Tinha alguma coisa naquele lugar, tinha uma coisa naquele aprisco que ele não esquecia dessa ovelha. Sabe, irmão, ninguém sabe o que você passa na sua casa, ninguém sabe as coisas que Deus fala lá no íntimo do seu coração, mas você sabe que Deus tem falado.
Quando aparece um leão, irmão, ou um urso e leva uma ovelha do rebanho, ou seja, não apareceu uma vez só. Ele fala assim, quando aparece. Davi, ele sabia o seguinte, eu estou cuidando da ovelha, eu sei que uma hora o leão aparece e uma hora o urso aparece. Eu vou atrás dele, atinjo com golpes, livro a ovelha da sua boca. Quando se vira contra mim, eu pego pela juba, atinjo com golpes até matá-lo. Teu servo é capaz de matar tanto um leão quanto um urso. Esse filisteu incircunciso será como um deles, pois desafiou os exércitos de Deus vivo. O Senhor que me livrou das garras do leão e das garras do urso, me livrará das mãos desse filisteu. Diante disso, Saul disse a Davi, vá e que o Senhor esteja com você. Irmão, não despreze as experiências que Deus te dá lá no íntimo da sua vida. Lembre-se sempre do que Deus está fazendo na sua vida. Sabe, cada experiência que o Senhor te dá e que ninguém está vendo, porque às vezes a gente quer que as pessoas vejam, mas lá no nosso íntimo, lá nos seus momentos de oração, na sua entrega individual para Deus, é lá que você vai voltar na sua mente, vai lembrar do que Deus fazia com você. Davi, ele não lembra ele poderia ter citado aqui, irmãos, você concorda comigo? Ele é um israelita, ele poderia ter citado, por exemplo, Josué. Não poderia, irmão? Assim como Deus abençoou Josué, vai me ajudar também. E com um grito eu vou derrubar esse cara, como Deus derrubou as muralhas. Deve ter feito isso, né? Assim como Deus fez com Sansão, vai fazer comigo também. Eu vou derrubar esse gigante como se fosse aquelas 2 pilastras. Sei lá, podia ter. Mas eu costumo dizer, irmão, que nada melhor do que você ser um testemunho de Jeová, irmão. Vocês entenderam, né? Eu sou um testemunho de Jeová, irmão. Sabe por quê? Melhor do que você contar o testemunho do outro, é você ter seu próprio testemunho do que Deus faz na sua vida. Melhor do que você falar do que é do outro, é você chegar e falar assim, olha, eu não vou aqui lutar de qualquer jeito, mas eu sei do que Deus já fez comigo, lá no íntimo do meu coração. Davi, ele estava lembrando de um momento, irmão, que ele não lutava com arma, não lutava com nada, ele só tinha uma harpa e ovelha do lado dele, ele não tinha outra opção, que não fosse o que levantar e crer que Deus iria com ele, contra aquele leão e contra aquele urso. Você já reparou que no passado, talvez você olhava, você tinha uma fé que hoje você não tem? Não é assim no início, a gente olha, quando eu olho para o passado, irmãos, eu fico lembrando, hoje mesmo, quando eu estava orando e o Senhor falando no meu coração essa palavra, eu fiquei lembrando assim, gente, antigamente a gente orava e sabia, já orava e ia, porque eu sabia que Deus ia abençoar. Hoje em dia a gente ora e fica cheio de, como está o dólar? Ele lembra do que Deus fazia na intimidade dele, irmão. A gente precisa voltar para essa simplicidade, sabe? Onde você vai ter vitória, irmão? É porque a gente começa a ter muita influência, né? Antigamente você orava para Deus abrir uma porta para você, você não tinha influência, você não tinha nada. Hoje não, você confia na sua influência. Aí eu conheço o cara, o dono, eu conheço o primo do vizinho, uma colega da irmã de um amigo meu que trabalha naquela empresa. Aí você começa a confiar nessas coisas. Só que lá no passado não era assim. No passado o que você fazia? Só tinha ovelha do seu lado, não tinha mais nada. Mas quando levantavam um urso, levantavam um leão, o que você fazia? Eu parto para cima porque eu sei que Deus está comigo. E aí, irmãos, olha só, o versículo 38 diz assim: então Saul vestiu Davi com sua própria túnica, colocou-lhe uma armadura e um capacete de bronze na cabeça. Davi prendeu sua espada sobre a túnica e tentou andar, pois não estava acostumado com aquilo. E disse a Saul: não consigo andar com isso, pois não estou acostumado. Assim tirou tudo aquilo. Irmãos, eu creio que Deus estava olhando para Davi aqui, irmão, porque a Bíblia fala que o Saul fala assim: beleza, pode lutar, dá minha armadura para ele. Ele não conseguiu sair do lugar. Eu fico imaginando Deus olhando para Davi e falando assim: que trepeça é essa que você está vestindo aí, meu filho? O que você arrumou aí? O que é esse negócio aí? O que é isso aí que você está arrumando?
Você não vai sair do lugar com esse negócio. Aí eu creio que Deus olha para a gente hoje, irmão, e começa a pensar assim, o que esse povo está arrumando, que antigamente era tão simples conversar comigo, hoje é tanta coisa que tem que ter, é tanto sacrifício, é tanto não sei o quê, é tanta campanha, tem que chegar ajoelhando, tem que se ajoelhar e não sei o quê, tem que fazer isso, se não der um salto mortal para trás, eles acham que eu não vou falar, que é isso que você está arrumando, Eu creio que hoje Deus olha para a gente assim. Acho que Deus olhou para Davi e falou assim, que é isso que você está arrumando aí? Que parafernália é essa que você arrumou, meu filho? A gente acha hoje que isso é muito difícil. Sabe? E aí Deus começa, eu creio que o Espírito Santo foi tocando na vida de Davi e falou assim, meu filho, para. Não é assim que você vai ter vitória, não foi assim que eu dei vitória para você até hoje, e não será assim que eu vou dar hoje de novo. Irmão, eu creio que nós estamos aqui nessa noite porque o Senhor quer fazer a gente romper alguma área da nossa vida. Mas acho que você precisa entender que você precisa voltar para a simplicidade das coisas. É muito simples, irmãos, é buscar o Senhor, é confiar nele, é ter fé. Talvez você entrou aqui, ó, e pensa assim, e a gente não é assim, irmão, pelo menos eu de vez em quando eu sou, né? Para não falar quase sempre. Tem uma campanha, tem não sei o quê, vai vir um pregador de fora, aí você já vem assim, hoje, meu filho, hoje eu vou lá e saio com a minha mão cheia, hoje Deus vai abrir a porta para mim, hoje Deus quebra aquela barreira, hoje, aquele pregador de fora, imagina, é assim, que expectativa de tudo, assim, você já passa perto de um profeta e fica olhando a cara dele assim, dá piscadinha pro profeta, tipo assim, você vê um profeta na sua frente, você fica piscando para ele assim, para ver se ele fala alguma coisa para você, né, Tininha? Dá uma piscada pra Tininha, para ver se ela fala alguma coisa para mim, irmão. Tem gente que chega ao cúmulo de chegar perto de alguém e falar assim, irmão, ora comigo, eu quero ver se Deus fala alguma coisa comigo. Eu preciso. E eu creio que Deus está olhando para você, colocando esse tanto de coisa para você carregar. Ele está olhando para você e fala assim, você não vai sair do lugar desse jeito. Larga essas coisas. Não era assim que eu tratava com você antes. O que está acontecendo com você? Você ficou irreconhecível. Você imagina o Davi, irmão, usando a armadura do Saul. Ficou irreconhecível. Ela fica parecendo aquela irmã. Vou falar aquela, que a minha esposa não faz isso, obviamente que não. Mas existem algumas irmãs que fazem. Que o dia do casamento, ela sai do quarto arrumada, que o marido olha para ela e fala assim, o que você fez com a minha esposa? Quem é você? Parece outra pessoa. Fica irreconhecível, tanta coisa que coloca. Aí o marido fala assim, nossa, que bênção. Aí vai para o casamento, volta. Aí geralmente o marido chega mais cansado, vai dormir primeiro, e a mulher fica lá, porque tem que tirar a maquiagem. Fica 3 horas tirando a maquiagem, deita do lado dele. Quando acorda no outro dia, haja coração. Irmão, eu creio que o Davi, quando Deus olha para o Davi e fala assim, você está irreconhecível assim. Não é assim que eu quero fazer por você, arranca esses negócios. Olha, você faz tanta coisa, mas o básico você não faz. Aí o Senhor, eu creio que o Espírito Santo vai ministrando no coração dele. Volta à simplicidade, meu filho. Quando era só com ovelha, você só tinha, o que você tinha na mão? O que você tinha na mão lá? O que você tinha na mão? Eu imagino Davi pensando assim, eu só tinha um cajado e só tinha uma harpa. Eu era direcionado pelo Espírito Santo e o louvor estava sempre nos meus lábios. A gente busca muita coisa, onde na verdade Deus quer nos levar à simplicidade de buscá-lo. Versículo 40 diz assim, irmãos, em seguida pegou o seu cajado, ele pegou o cajado e ele começa a voltar à origem dele, sabe, irmão? Falou tanto de ovelha, mas já largou o cajado assim, vou para a armadura. Aí ele sabe que não sai do lugar e fala assim, você quer saber de uma coisa? Vou pegar o cajado de novo, eu quero a direção do Espírito Santo na minha vida de novo.
escolheu no riacho 5 pedras, ele se ajoelha ali e pega 5 pedras lisas, colocando-as numa bolsa. Isso é, no seu alforje de pastor. Ele começa a voltar à origem do pastor. E com a sua tiradeira na mão aproximou-se do filisteu. Irmão, olha só que interessante. Deus leva o Davi e fala assim, vamos voltar para a simplicidade? Ajoelha. Pega o cajado de novo, meu filho. Começa a caminhar. O que você vai usar? Pega 5 pedras aí, tá de boa. Bom tamanho. E eu me lembrei nessa parte que a Bíblia fala o seguinte, irmão, Jesus olhando para os discípulos, Jesus fala com eles assim, olha, porque aqui nesse texto, nessa parte aqui, irmão, eu começo a ver que existe uma parceria de Deus conosco, amém? Porque eu vejo que Deus, quando Ele quer agir na nossa vida, Ele sempre vai esperar que você dê um passo de fé. Dê um passo de fé. Mas se você está na direção do Espírito Santo, você vai ver que o seu passo de fé é muito pouco pelo que Deus realmente vai fazer. Deus fala com Davi, vai lá no riacho, só 5 pedras. Pega 5 pedras. Aí eu lembro que Jesus disse para os discípulos assim, olha, vocês não precisam de muito para que Deus possa agir e fazer grandes coisas na vida de vocês. Vocês precisam de só uma fé, sabe o que é o tamanho da fé? A fé tem que ser aqui, ó, do tamanho de um grão de mostarda. Isso já é suficiente para Deus fazer algo tremendo na sua vida. Mas Deus sempre vai partir de um passo de fé, irmão. Deus sempre vai partir de um passo de fé. Davi, você pega pelo menos a pedra. Você precisa ter pelo menos a fé no tamanho de um grão de mostarda e dá um passo, meu filho. Foi o que ele fez. Às vezes a gente fica esperando que, Deus vai abrir a porta. E Deus está falando assim, faça só isso. E a gente não quer dar nem o passo de fé, nem o passo, é um passo de fé. É tão pouco, porque eu até coloquei aqui na minha cabecinha, aqui, falei assim, que a gente faz 1% e Deus faz 99%. E mesmo assim a gente acha o 1% difícil. Por que hoje você não dá um passo de fé, irmão? Volta para a origem. Quando você orava, era tão pouco. Mas era uma fé desse tamanho, com um grão de mostarda, mas você via um milagre acontecendo na sua vida, irmão. Foi só isso que Davi fez. Deus falou assim, vamos voltar para a simplicidade, vamos lá. Pega 5 pedrinhas aí. Irmãos, eu estava até lendo, e hoje estou ministrando no meu coração essa palavra, e eu orando, obviamente eu estava orando por situações que eu estou vivendo, e que de uma certa forma me deixa ansioso. Por isso que eu estou compartilhando com os irmãos. Tudo isso que eu estou falando com os irmãos é que Deus está ministrando no meu coração. E por que o Senhor me levou a essa questão da simplicidade? Porque eu comecei a ver que no passado, por exemplo, eu fazia oração muito mais simples. Deus foi trazendo no meu coração hoje muitas situações que aconteceram na minha vida, que era oração tão simples, era só um grão de mostarda de fé, mas eu vi o milagre do Senhor acontecendo na minha vida. O Senhor foi me mostrando lugares que eu entrei que não tinha nem porta aberta, na verdade já não tinha nem porta, e Deus criou a porta para mim, falou assim, eu vou criar a porta então. Deus é assim, irmão. Deus me lembrou o dia que eu saí do médico, o médico falou assim, olha, o médico olhou para mim e falou assim, você tem filho? Eu disse, não. Sei, então, muito difícil você ter um filho um dia. Você tem um problema aqui sério, que você não vai ter filho. Irmãos, eu saí de lá, eu não fiquei preocupado nem um segundo. Eu já saí do médico e falei assim, ele, volta aí que nós vamos fazer uns exames assim assado, mas você não vai ter filho não. Eu saí do médico, eu tinha 2 anos de casado. Eu saí do médico, fechei a porta e falei assim, Senhor, eu creio que o Senhor vai me dar filho. Eu fui ter filho 8 anos depois. Pergunta quando que eu contei isso para a Simone. Não estou falando que eu estou certo, amém? Uma coisa está certa, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Não contei para ela, porque eu sabia que Deus ia dar filho para a gente. Eu saí de lá, Senhor, eu tenho fé que o Senhor vai nos dar filho. O médico está esperando lá até hoje. Tem só 2 que eu tenho filhos.
Aí Deus foi me trazendo isso, sabe, assim. Eram orações tão simples que fazia, mas havia um milagre, por quê? Porque eu não esperava que Deus precisava fazer algo tão tremendo. Eu sabia que uma oração era capaz de Deus agir e mover o céu para abençoar a minha vida. É o que Deus fez com Davi, vai lá e pega só a pedra. É só isso que você precisa fazer. Você precisa voltar, sabe o que é, irmão? É voltar para o joelho. É voltar para a oração simples lá do seu quarto, que muitas vezes você passa meses sem entrar naquele quarto lá para orar. Voltar para aquele quarto onde você orava, que você entrava aflito, mas você saía cheio da alegria do Senhor e da paz do Senhor, irmão. Hoje a gente não vai mais para o joelho, a gente vai para as redes sociais. Hoje a gente dá uma birra daquelas pessoas que entram nas redes sociais, fica assim, coloca assim, saudades eternas. Aí dá vontade de falar assim, saudades eternas de quem, filho de Deus? Fica lá jogando pontinho, assim, para ver se tem uns psicólogos lá da internet. Irmão, vai para o seu quarto, ajoelha e volte para a essência que o Senhor te fez, daquela oração de buscar o Senhor, onde você saía lá só com 5 pedras no seu alforje, mas era suficiente para derrubar o gigante que está se levantando contra você. Mas aprenda uma coisa, eu estou acabando, viu, irmãos? A única coisa capaz de parar o agir de Deus na situação onde você está de frente de um grande problema é você mesmo. Amém, irmãos? Creia, é você mesmo. Só você pode fazer isso. Porque Deus está lá para abençoar e Deus está lá para operar em seu favor. A única coisa que poderia fazer naquela situação não aconteceu o que aconteceu, que nós conhecemos a história, era o Davi pegar aquelas pedras ou não ir no riacho e falar, você quer saber de uma coisa? Eu nem devia estar aqui. Tinha uma lei, irmão, que só acima de 20 anos que deveria guerrear. Não é assim que a gente faz, muitas vezes? Você quer saber de uma coisa? Eu nem sei porque que eu estou mexendo com isso. Eu nem devia estar aqui, eu devia estar na minha casa uma hora dessa, cuidando das minhas ovelhas, cuidando das minhas coisas, cuidando do meu fusquinha, sei lá, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Muitas vezes é isso que o diabo quer. É só você que é capaz de fazer Deus não operar. Se o Davi voltasse para casa e falasse, você quer saber de uma coisa? Na lei está descrito o seguinte, que quem vai para a guerra tinha que ter mais de 20 anos. Eu nem cheguei lá, não sei nem o que eu estou fazendo aqui. Você quer saber de uma coisa? Não vou me colocar na frente disso não, vou para casa. Pronto, aí Deus não operava. E o diabo quer fazer que você volte atrás, irmão. Ele vai fazer isso sempre. O versículo 41 diz assim, enquanto isso o filisteu com seu escudeiro à frente vinha se aproximando de Davi, olhou para Davi com desprezo, viu que era só um rapaz, ruivo e de boa aparência, e fez pouco caso dele. Olha só o que esse homem fala com um rapaz que ele sabia, ele olhou para o Davi, ele olhou para o Davi, e ele já olhou, ele fez uma análise do Davi, ele olhou, olha, porque a Bíblia fala as características de Davi. O diabo está olhando para você, irmão, está vendo as suas características, e ele vai atacar em cima daquilo que ele sabe que pode te afrontar e te paralisar, nos seus medos. Ele sabe o que você tem medo, ele olha para você e sabe exatamente. Ele olhou para o Davi e falou assim, não tem nem 20 anos, ruivo, boa aparência, filho de mamãe, filho de papai, nunca deve ter pegado uma espada na vida, nem para molar em casa, para cortar uma picanha, nunca deve ter feito isso. Ele já fez uma análise do Davi e falou assim, esse aí não deve arrumar nem a cama dele, deve ter olhado para o Davi e falou assim, já até sei o que eu vou fazer então, já sei o que eu vou fazer, que eu volto ele para casa. E disse a Davi, por acaso sou um cão para que você venha contra mim com um pedaço de pau? E o filisteu amaldiçoou Davi, invocando seus deuses, e disse, vem aqui. Olha para ele, vem aqui, igual quando a gente fala com o menino, vem cá, menino. É igual menino mesmo, ele tratou Davi igual moleque. Vem aqui, e darei sua carne às aves do céu e aos animais do campo. É assim que o inimigo tem paralisado você. Ele sabe onde paralisar você, e sempre vai mandar alguém para falar alguma coisa que vai exatamente na sua ferida, naquilo que te paralisa.
Vem cá. Mas, irmão, sabe o que a gente tem que fazer nessa hora? E é uma coisa que eu aprendi pouco tempo atrás. Eu ficava sempre pensando assim, gente, esse negócio a gente repreende um negócio. Por exemplo, alguém fala um negócio com você. E aí você fala, está repreendido em nome de Jesus. A gente não faz assim? Eu faço. Às vezes alguém fala um negócio, e aí, só que passa um tempo, a pessoa chega perto de você e alguém chega e fala a mesma coisa, já reparou isso? Está repreendido em nome de Jesus. Sabe como é que você faz para acabar com isso, irmão? Jogar isso por terra? Eu aprendi com Davi. Você não pode somente só repreender. Você tem que repreender e lançar uma palavra contrária. O inimigo lança uma palavra sobre você, está repreendido em nome de Jesus, porque a palavra de Deus diz assim, assim, assim. É assim que você faz. Hoje a gente faz o quê? A gente só é um receptor de palavra. Aí você fica lá. Porque a Bíblia quando fala, irmãos, eu acho linda a Bíblia, que a Bíblia, ela mesma se explica, né? Quando a Bíblia fala sobre a armadura de Deus, que está lá em Efésios 6, ela não está falando que você usa só um escudo. Entende o que quer dizer? Não está falando assim, ó, Deus deu um escudo para a gente. Então quando vem a palavra, você vai parecer um Capitão América, entendeu? Tipo assim, a Bíblia não fala assim, você é um Capitão América espiritual. Tipo assim, não fala isso, entendeu? Lança uma palavra, você, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido, está repreendido, está repreendido em nome de Jesus. Está repreendido em nome de Jesus. Não é assim que Deus está falando, quando você olha a armadura. Ele está falando o seguinte, está repreendido em nome de Jesus. E você usa a espada. E aí você dá a espada. Aí você lança a palavra. Você joga o gigante por terra e corta a cabeça dele. E Davi disse, olha só, o Davi não ficou calado. Que é o que a gente faz hoje. E Davi disse, olha só, o gigante fala assim, você vem contra mim assim, assim, assim. O Davi falou assim, é assim? Então tá bom. Escuta essa aí. Você vem contra mim com espada, com lança e com dardo. O gigante olha para ele, você vem contra mim com pau, não sei o que, não sei o que lá mais. Com pau porque estava com um cajado na mão. Que isso, você está com pau? Isso não é um pau, isso é um cajado, rapaz. Aí a gente entra nessas brigas, sabe? A gente não entende que a nossa luta é não é contra a carne. A gente entra na briga do gigante. Se fosse eu lá, por exemplo, o Vilas, você veio contra mim com pau. Isso não é um pau. Isso é um cajado, já falei 1000 vezes. Vou embora também, que raiva. E não entra na briga, irmão. Você pensou aí lá discutindo com o gigante? Eu sou um cão, não sei o que lá, que você vem contra pau, não sei o que lá. Você é um cão, isso aqui não é um pau. Não é assim que ele fez, ele olhou e falou o seguinte, ele olhou para o gigante e também fez uma análise do gigante. Irmão, você precisa orar e pedir ao Senhor para te dar visão espiritual. Muitas vezes o inimigo está dentro da sua casa te afrontando e você fica lançando palavra e faz um negócio e faz não sei o que e acha que o problema é isso aqui e acha que o problema é aquilo ali. Eu estou achando que o problema é esse peixe que eu deixei queimar, que fez a gente perder a nossa comunhão. Não tem nada a ver com o peixe que você deixou queimar, que perdeu a comunhão. O problema é outra coisa. Você tem que fazer a análise do inimigo. Deus quer te dar essa visão espiritual, irmão. O Davi olhou para ele também, ele olhou para o Davi, fez uma análise, tudo bem, que ele confundiu o pau com o cajado, beleza, mas ele queria que o Davi entrasse na dele. O Davi olha para ele e fala o seguinte, você vem contra mim com espada, com lança, com dardo, já te olhei, já te saquei, estou sabendo o que você, eu sei que você é capaz, estou te sacando, tem muito tempo, filho, Deus já me deu visão espiritual, você está vindo assim, assim, assado, você está querendo usar a minha esposa para poder tirar minha comunhão. Não, irmão, Deus não vai fazer isso, irmão, isso é brincadeira, amém? Se estiver gravando, vamos voltar a fita, vamos apagar isso. Deus jamais vai usar a sua esposa para tirar a sua comunhão, ela já faz isso naturalmente, sem precisar Deus intervir em nada. Mas ele olha e fala o seguinte, já te saquei, já fiz a análise de você também, rapaz. Você está vindo com pau, com lança, com isso, com espada. É assim que a gente tem que fazer, irmão. Quando está acontecendo uma situação, você precisa começar a orar para Deus te dar a visão espiritual para entender o que está acontecendo ali. Ah, já entendi. Esses dias eu fui fazer uma visita para um senhor que está doente. Desde a hora que eu falei que ia fazer a visita,
Aí chega um para tirar minha comunhão, tira um que fala, é no trânsito, aí no serviço, eu não sei o quê. Aí eu já saquei. Ah, já saquei. Você estava vindo com esse menino aí para tirar minha comunhão, né? Aí ele olha para o gigante e não deixa barato. Primeiro assim, Deus dá a visão espiritual para ele, assim, olha, Deus vai te dar a visão espiritual nessa situação que você está vivendo, irmão. Precisa orar. Para de ficar dando cajadada para tudo quanto é lado. Você está batendo em quem nem deveria estar recebendo cajadada. Ora e fala assim, me dá a visão espiritual. Deus vai falar assim, o problema é aqui, ó. É nesse ponto que o inimigo toda vez faz você cair. Aí se eu te dar a visão espiritual, você fala assim, então tá bom. Mas eu vou contra você em nome do Senhor dos Exércitos. O Deus dos Exércitos de Israel, a quem você desafiou. Aí ele não deixa barato, do mesmo jeito que o Golias falou que assim, hoje eu vou dar suas carnes para não sei o quê, porque é assim que o inimigo faz. Hoje mesmo você vai ver o que eu vou fazer com você. Hoje mesmo a fé, irmão, a fé que Deus já está agindo e que ele já era vencedor. Por isso que a Bíblia fala que em Cristo nós somos mais do que vencedores. Antes dele chegar em frente ao gigante, ele já sabia que ele ia ganhar, irmão. Você consegue perceber isso? Que você, antes de estar naquele problema, o Senhor já estava lá e por isso você já é um vencedor. Hoje mesmo o Senhor o entregará nas minhas mãos e eu o matarei. Olha só o que Davi fala. Olha só, eu vou te matar, eu vou cortar sua cabeça. Hoje mesmo darei o seu cadáver, os cadáveres dos exércitos filisteus, as aves, eu vou dar seu cadáver para as aves do céu, os animais selvagens, e outra coisa, hein? E toda a terra saberá que há um Deus em Israel. Quando o inimigo te afronta, irmão, você tem que ir com palavra, porque o Senhor nos dá essa autoridade, e o Senhor se revela a nós. Deus vai fazer. Você está falando que não? Tá bom, pois é, mas eu vou ver meu filho sentado nesse banco, louvando ao Senhor, levantando as mãos, sendo um homem usado pelo Senhor. Você está falando por quê? Tem muita irmã que está orando pelo filho aí, e o diabo afrontando. Seu filho nunca vai ser salvo. Aí lança aquelas palavras, aí você já entendeu. É? Mas eu vou ver em nome de Jesus meu filho aqui, louvando ao Senhor, e todo mundo vai saber que há um Deus dentro da minha casa que opera na minha vida. É assim que a gente faz, irmão. É assim que a gente faz. E ele falou o seguinte mais, irmão. Por isso que eu falo que eu sou testemunho de Jeová. Todos que estão aqui saberão que não é por espada ou por lança que o Senhor concede vitórias, pois a batalha é do Senhor. Está falando assim, todos, essa galera daqui, os filisteus que afrontou, colocou esse homem aqui na minha frente, e essa galera de cá que tem 40 dias que está ouvindo a afronta e não faz nada. Vou incentivar esse povo a lutar também. Eles vão lutar também. Sabe por quê, irmão? Porque Deus é um Deus coletivo. Por isso que Deus, você às vezes passou uma situação, você não sabia por que você passou por isso. É porque a sua experiência vai servir para alimentar a fé do seu irmão que está do seu lado. O nosso testemunho não é apenas para nós, irmão. Porque Davi lança a pedra, bate na testa, ele cai, e ele corta a cabeça daquele homem, como ele falou que ia acontecer. E olha só, para fechar aqui, irmãos, versículo 51. Davi correu e se pôs de pé sobre ele. Pôs de pé sobre ele. Não, pensa a cena. Ele subiu em cima do homem. Desembainhando a espada do filisteu, acabou de matá-lo, cortando-lhe a cabeça com ela. Quando os filisteus viram que o seu guerreiro estava morto, recuaram e fugiram. Mas olha que interessante. Então os homens de Israel e de Judá deram o grito de guerra e perseguiram os filisteus até a entrada de Gate e até as posses de Ecrom. Davi chega ali, irmão, corta a cabeça e levanta a cabeça do homem. Fala assim, está aqui. Está aqui a afronta que eu recebi. É como se você chegasse aqui, irmão, deixa eu falar uma coisa com você. Eu sei que você está vivendo, mas eu já passei por isso. Por isso que você passa, irmão. Por isso que é importante você ter um testemunho, o seu pessoal. Bom, já passei por isso.
Espera aí que eu vou te mostrar um negócio, espera aí. Tá aqui a cabeça aqui, ó, desse problema que eu passei igual a você. Olha o que Deus fez, Deus vai fazer isso na sua vida também. Porque todo mundo quando olhou aquilo ali, irmãos, aqueles homens que outrora estavam com medo, eles estavam com medo. Agora eles se enchem de fé e atacam os filisteus. Mas, irmãos, para fechar aqui, nós somos resultado do que acontece no nosso secreto, naquilo que você ora, naquilo que Deus ministra ao seu coração, lá na sua intimidade. Você é resultado disso, irmão. Se você quer começar a experimentar essas coisas, você precisa começar a valorizar o seu secreto, a sua casa, o seu quarto, os seus momentos de oração. Porque no final aqui, para acabar mesmo, de verdade, um dia um irmão aqui, vou até abrir um parênteses, teve um irmão aqui que teve a petulância de mandar para mim um vídeo, falar assim, quando o seu pastor falar isso, você não acredita, quando ele fala que está acabando a mensagem. Misericórdia. Versículo 58, diz assim, ó. E Saul lhe perguntou, de quem você é filho, meu jovem? E ele respondeu prontamente assim, sou filho do teu servo Jessé de Belém. Sabe o que significa Belém, irmão? Casa do pão. Ele fala assim, quando alguém te perguntar assim, rapaz, como você tem sido tão abençoado assim? Me conta o segredo. Por que Deus fala tanto com você assim? Tanta vitória, tanto testemunho. Que bênção. Me conta a sua história. De onde vem isso tudo? É porque na minha casa tem o pão da vida. Na minha casa, Jesus faz morada na minha casa. Na minha casa, Jesus está lá, me ensinando. Dentro da minha casa. Eu não vivo uma vida fora, algo fora, eu não fico esperando nada fora. É dentro da minha casa. Ele fala assim, seu Jessé, lá de Belém, lá da casa do pão. Lá dentro da minha casa eu oro ao Senhor, eu busco o Senhor para que na minha casa o pão da vida tenha morada. É por isso que eu sou vitorioso. Vamos ficar de pé, irmãos? Eu não sei, meus irmãos, mas pelo menos a palavra, que foi o que Deus falou comigo hoje, na madrugada, quando eu estava orando. Eu creio que Deus quer fazer a gente voltar para a simplicidade, sabe? Simplicidade, irmão. Da oração, da fé. A gente vai complicando as coisas, mas Deus quer só que você volte a essa origem aqui, ó. É engraçado que o texto termina, o homem perguntando para ele, quem que você é filho, meu filho? Quem que é? É como se, no mundo espiritual, ele falasse aqui, por que você é tão vitorioso? E eu vejo que hoje é assim, quando você vê uma criança que toca um instrumento, por exemplo, ou igual a irmã ali que canta, né? Você já vê na sua cabeça o quê? Sabe, com certeza a família dela, alguém canta, não é verdade? Por exemplo, o meu filho pode até não querer tocar, ou a minha filha poderia até não querer cantar na igreja, poderia acontecer. Mas é muito provável que meu filho vai tocar um instrumento, e é muito provável que minha filha cante, como ela já canta na igreja hoje, né? É assim que funciona? Igual o Maldemir, ele tem uma geração de advogados na família. É porque é a raiz, vai trazendo a raiz. Meu pai meu pai foi embutindo isso dentro de mim e a gente tem. E tem a questão do dom também, que eu acho que isso é genético, né? Eu acho que o dom é. Que Deus dá, né? Quando o Saul pergunta para ele assim, olha para aquele menino assim, aquela vitória tremenda, segurando aquela cabeça, que a Bíblia fala que ele segurou a cabeça e ficou segurando a cabeça. Imagina a cena do Davi chegando na frente do Saul, segurando a cabeça. Ufa! Essa foi por pouco, hein? Mas graças a Deus, Deus deu a vitória, está aqui. Posso levar comigo? Jogar com meus colegas lá do condomínio, jogar futebol com eles, com essa cabeça. O Saul olha para ele e fala assim, de quem que você é filho? E ele fala assim, do Jessé. E sabe quem é Jessé? É dele que vem a raiz de Davi. Jesus Cristo nasce dessa raiz. É como se ele falasse assim, não, mas sabe por que eu sou vitorioso? Porque eu sou de uma raiz vitoriosa. A minha raiz vitoriosa.
A minha raiz é aquela que um dia carregou a cruz e venceu a morte e venceu o pecado, e nele, através dessa raiz que é Jesus Cristo, eu sou mais do que vencedor, por isso que eu sou um homem vitorioso. Amém, irmão? Você é vitorioso em nome de Jesus. Mas volte para as raízes, volte para a simplicidade da busca ao Senhor, porque é ali que Deus vai te dar grandes vitórias. Vamos orar, irmãos? Amém? Feche seus olhos. Obrigado, Senhor, por essa noite na tua casa. Obrigado, Senhor, pelo que o Senhor fez aqui neste lugar, através da palavra, através da tua presença. Senhor, que nós possamos colocar em prática tudo que o Senhor nos ensinou, e que em Ti, Senhor, cremos que nós somos mais que vencedores. Continue conosco, Senhor. Continue caminhando conosco e guiando os nossos passos, Senhor. E que possamos voltar para a simplicidade da busca ao Senhor, tendo fé que o Senhor já está operando grandes coisas através de nós, Senhor. Como a palavra diz que aquele gigante caiu e foi grande a sua queda. Vai ser grande as vitórias que o Senhor vai nos dar, Senhor. Mas precisamos voltar para a simplicidade. Peço ao Senhor também que receba no teu altar este culto, que nos leve em paz e segurança até os nossos lares, em nome de Jesus. Em teu nome dizemos que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o amor de Deus nosso Pai, a comunhão do Espírito Santo, esteja com todo o povo de Deus agora e para sempre. Amém. A paz do Senhor, irmãos, que Deus abençoe.